Sejam muito bem-vindos ao Hodlcast, o podcast sobre Bitcoin e criptomoedas. O meu nome é Guilherme Sanches e eu estou aqui para vos ajudar a compreender melhor o mundo das criptomoedas. O que são, para o que servem e como funcionam. Eu acredito que todos nós podemos ser financeiramente autónomos e que as criptomoedas vão fazer parte do nosso futuro, vão estar implementadas na sociedade e mais tarde vão claramente ser massificadas. E como existem muitas lacunas em termos de informação e formação nesta área em Portugal, eu decidi partilhar informação e conhecimento com toda a gente. Aliás, convém referir que não é só em Portugal, é no mundo, mas acima de tudo tinha que ter informação em língua portuguesa, portanto, para os países lusodescendentes, ou os palopes também. Portanto, tínhamos aqui que incluir, obviamente, o Brasil, alguns países africanos e, acima de tudo, considerar sempre as pessoas que estão noutros países do mundo, mas que compreendem português, falam português, e, acima de tudo, gostam de ouvir o Hodlcast para se inspirarem e aprenderem um bocadinho mais sobre criptomoedas, ok? Portanto, intro feita, não é? Intro feita, diria eu. Vamos a isto. Mais um episódio, muito bem-vindos, e desta vez estamos aqui para falar sobre Avalanche. AVAX Token. E fazia todo o sentido que assim fosse. Fazia todo o sentido que assim fosse, porque uma das coisas que eu tenho procurado é, efetivamente, dar informação sobre várias altcoins, obviamente, mas, acima de tudo, aquilo que gostas de incorporar no tempo certo, no timing correto daquilo que é o nosso podcast, ok? Porque o Hodlcast é um podcast sobre blockchain, criptomoedas, mas, acima de tudo começa com a Bitcoin e, portanto, se tudo começa com a Bitcoin, faz todo o sentido que nós nunca esqueçamos que a Bitcoin é a precursora de tudo isto. Bitcoin é open source, é descentralizada, é resistente à censura e, portanto, eu gosto sempre de focar este ponto. É muito importante, está bem? Mas, de qualquer das maneiras, o ecossistema das criptomoedas tem muitas variantes, tem muitos temas e, nesta terceira temporada, considerando que nós já começámos a entrar minimamente aqui na descentralização, faria todo o sentido, então, que eu também começámos pelo MetaMask, não é? Falámos ali um bocadinho de exchanges descentralizadas, aplicações descentralizadas, a blockchain já de segunda e terceira geração e após termos falado um bocadinho sobre a Solana, no episódio anterior, faria todo o sentido que desta vez fosse Avalanche. Mas porquê? É importante percebermos porquê. Bom, porque Avalanche e a Solana vão um bocadinho taco a taco, não é? Elas, em termos de market cap, são semelhantes, mas, acima de tudo, têm ambas o mesmo propósito. Não quer dizer que sejam consideradas Ethereum Killers, ou seja, pretendem ambas oferecer mais velocidade, mais escalabilidade e descentralização à blockchain, pretendem ser alternativas melhores àquilo que a Ethereum representa hoje em dia, mas elas são diferentes. Mas, para todos os efeitos, a verdade é que, em termos de investimento, as pessoas procuraram logo perceber qual é que é a melhor blockchain, o que é que faz mais sentido, o que é que não faz. E a Avalanche tem também muitas vantagens relativamente, essencialmente, a Ethereum. E é muito diferente de Solana. Mas ambas representam o mesmo propósito. Eu gosto de ambas as redes. A ideia aqui não é dizer qual é que é melhor ou pior. E, aliás, tal como eu disse anteriormente, o objetivo, e falámos também no episódio sobre escalabilidade, já agora, relativamente a este tópico, que o objetivo aqui não é ter uma ou outra rede. Eu acredito em interoperabilidade em blockchain, acredito que nós consigamos ter várias redes em simultâneo a trabalhar e isso já está mais do que provado, não é? Mas, portanto, aquilo que me interessa é que nós consigamos ter o poder de escolha, ser independentes, ser livres nessa escolha, então podemos escolher, se me apetece estar em Solana, estou, se me apetece estar em Avalanche, também estou, isto sempre comparativamente àquilo que é o nosso objetivo na utilização de uma determinada rede, não é? Ou seja, se eu estou à procura de smart contracts, estou à procura de aplicações descentralizadas, etc. Mas pronto, vamos a isto, vamos falar de Avalanche, que é, que é o objetivo deste episódio. Bom, Avalanche, como eu estava já a referir, assume-se aqui como uma plataforma, como uma rede rápida, e
incorporando também a smart contracts, e portanto assume-se como uma das blockchains mais rápidas do ecossistema, e também aqui com uma grande vantagem, que é o facto de ser então low cost, não é? Portanto, ter taxas baixas. O que é certo é que isto é uma premissa que a Avalanche tem, ou tinha, não sei muito bem como é que é de dizer isto, mas o mais importante é nós compreendermos que isso nem sempre é verdade. Porque se por um lado, quando AVAX token, o token AVAX, já agora, portanto o token principal da rede, o token nativo da rede é AVAX, ou AVAX, como se diz em inglês, não é? AVAX. Quando esse token tinha um preço baixo, é verdade que as taxas de rede eram baixas. Mas quando o token começou a subir de preço, agora ao longo das últimas semanas, e já agora para quem está a ouvir este episódio, este episódio está a ser gravado no início de dezembro de 2020, desculpem, 2021, no início de 2020 o token estava bastante mais barato. Que já agora convém referenciar isso também, porque o token saiu ali mais ou menos na faixa dos $3, e entretanto, à data de hoje, atingiu já 140 e tal dólares, e em dezembro de 2021 tivemos então uma pequena correção de mercado, em que o token corrigiu também, mas como todo o mercado, houve aqui correções grandes, na ordem dos 40%, 50% em algumas altcoins, e a AVAX não fugiu destas métricas. Mas pronto, continuando, as taxas eram baixas, mas quando o token começou a subir de preço, as taxas já não se tornaram assim tão baixas. Já começámos a pagar entre os 10 e os 20 dólares de taxa. E isto não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido. Pronto. Portanto, ainda temos aqui um longo caminho a percorrer. Mas pronto. De qualquer das maneiras, a Avalanche é uma blockchain muito interessante. Eu gosto bastante por aquilo que ela representa, mas não sou... e é mais uma rede que eu gosto de explorar. É uma rede, já agora, é uma rede que tem um algoritmo de consenso Proof of Stake, portanto é um protocolo Proof of Stake, em que a rede é estabilizada e é segura pelos validadores da rede, não é? A mainnet foi lançada, portanto, em 2020, salvo erro, em setembro, e já tem mais de 100 projetos na rede, o que é muito interessante, e também já teve tem um mecanismo também de burn do próprio token, onde acabamos por estar a reduzir o supply, tem quase 1000 validadores na rede, tem uma comunidade muito interessante que conta já com mais de 500 mil de membros, aliás, no Twitter, por exemplo, em termos de followers, aproxima-se praticamente do 500 mil de seguidores, e tem muitas aplicações, algumas delas eu gostaria de referir hoje, que são aplicações mais focadas no ecossistema DeFi, onde temos então como principais exchanges e AMMs, não é? Automated Market Makers, Pangolin Exchange e o Trader Joe. Eu diria que estes são os dois focos aqui. Pangolin Exchange, que também tem um token, que é PNG, e Trader Joe, que também tem o seu token Joe. Portanto, J-O-E. Okay? Mas pronto, a Avalanche é de facto algo que nós queríamos explorar, porque nesta constante procura de mais escalabilidade, mais sustentabilidade, encontrar redes que sejam seguras, ao mesmo tempo descentralizadas, rápidas, naquela procura que nós temos de encontrar ou de solucionar o blockchain trilemma, não é? O triplo problema em blockchain, temos então que construir redes que obedeçam a um determinado critério, e é isso que a inovação tecnológica nos tem trazido tão bem. Pronto, mas... e a Avalanche traz isso. A Avalanche permite uma construção rápida e low cost de aplicações compatíveis com Solidity, não é? Portanto, uma linguagem de programação. É possível lançar blockchains customizadas, podendo elas ser públicas ou privadas em Avalanche. E o mais importante é que é possível escalar a rede. Pronto, eu acho que isso é de facto o ponto mais interessante. A Avalanche compara-se muito a Solana porque, no fundo, quer provar que é melhor
que as redes anteriores, nomeadamente Bitcoin, Ethereum ou mesmo Polkadot, sendo que a Avalanche conta com mais de 4.500 TPS, ou seja, transações por segundo, o que é muito bom, com um tempo de transação inferior a 2 segundos, nada mal também. Ela é aquilo que se chama CPU Optimal, portanto, no fundo, é uma rede que vai buscar recursos à CPU e não às ASICs, por exemplo, aos GPUs, portanto, onde já precisamos de hardware um bocadinho mais avançado. Tem mais de 1000 nodes, portanto, de validação, nós de validação, e, portanto, é uma rede interessante, uma rede muito interessante. Como eu estava a referir antes, uma das coisas que eu queria explorar aqui em termos de Avalanche era, sem dúvida, os projetos que existem dentro da Avalanche, não é? Os projetos que existem dentro da Avalanche. Mas outra das coisas era também compará-la à Solana, porque é o nosso episódio anterior, e uma das coisas que é importante referir é que a escalabilidade em AVAX é muito diferente daquela que encontramos em Sol, ou seja, em Solana, não é? A Solana tem um consenso híbrido e, no fundo, consegue processar muitas transações por segundo, quase a zero custo, e, portanto, Solana é mais barata do que Avalanche, mas ela também se é similar, não é? Ambas são open source, ambas são escaláveis, na medida em que conseguimos então ter menos congestionamento da rede, conseguimos ter redes para... Ambas permitem staking, no caso da Avalanche, por exemplo, são 12%, e são relativamente baratas, vou dizer relativamente, eu acho que aqui quem ganha é claramente a Solana. Apesar do supply do token AVAX ser superior ao token de Solana, não é? Mas pronto. A blockchain elas também são diferentes, não é? Elas são comuns, mas também têm pontos comuns, mas têm pontos que são diferentes, nomeadamente na blockchain. A Avalanche usa 3 redes diferentes, ou seja, 3 blockchains diferentes. A Solana só utiliza uma. No caso da Avalanche, nós encontramos 3 redes, ou seja, encontramos a X-Chain, ou X-Chain, rede X, encontramos a C-Chain, portanto, a rede C, e a P-Chain, ou seja, a rede P. E a C-Chain é uma rede nativa da AVAX. Aliás, isto vê-se muito bem naquilo que é a Avalanche, a wallet, ok? A wallet da Avalanche, que é uma wallet muito diferente das wallets habituais, ou um bocadinho diferente, em que nós usamos a X-Chain para receber tokens nativos da rede de AVAX, usamos a C-Chain para ser interoperável, ou seja, nós dentro da própria wallet conseguimos interoperar, ou seja, e fazer cross-chain da rede X para a rede C, e é fácil de o fazer. A rede C, que é uma rede onde nós já conseguimos ter AVAX a operar com outras redes, mas acima de tudo a utilizar outros produtos na rede da Avalanche, e temos então a P-Chain, a rede P, onde nós fazemos staking da rede. Ok? Pronto, eu sei que ao início isto parece muita informação, mas o fundo é X para operar diretamente em Avalanche, a C para outras redes e outras DApps, ou seja, aplicações descentralizadas, e a P para colocar a fazer staking. Okay? Pronto, portanto, são 3 blockchains em que Solana só tem uma. Em termos de consenso, são ambas Proof of Stake, portanto, são ambas Proof of Stake. E nós temos AVAX como tendo algum procedimento ligeiramente diferentes daquilo que encontramos então em Solana, nomeadamente termos aqui ela operar Oi, desculpem, tive aqui um break de microfone. Operar aqui por drag, e Solana usa um modelo híbrido que é um Proof of History combinado com Proof of Stake. Ambas são interoperáveis, ok? Ambas são interoperáveis, ou melhor, desculpem, a Avalanche é interoperável, Solana não é. Okay? Porque Solana tem que usar bridges, e existe interoperabilidade diretamente em Avalanche. Essa é a grande diferença. Mas para todos os efeitos, Solana processa muito mais transações
do que Avalanche, mas a Avalanche também tem uma rapidez bastante engraçada. Existe aqui uma diferença grande de supply, já tinha referido, e enfim, eu acho que a principal questão relativamente a Solana, que difere também da Avalanche, é o facto de termos aqui alguns tokens que são em Solana estão muito centrados na equipa de desenvolvimento, e em Avalanche isso acontece menos, ok? Isso acontece menos porque a maior parte dos tokens são públicos e estão em oportunidades de staking, são distribuídos via staking, e depois também existe uma grande quantidade de tokens que é burn, portanto, para incutir aqui um bocadinho de escassez no token da AVAX. Mas, anyway, vamos avançar aqui para outros pontos que eu acho que acabam por ser mais pertinentes. Uma das coisas que quero explorar então são estas aplicações centralizadas, nomeadamente as exchanges. Pangolin será o caso, ou melhor, Trader Joe será o caso mais famoso, porque Trader Joe ganhou muita reputação no mercado, tem um design giro, tem lá um senhor velhote que é engraçado. Ambos os tokens, tanto Pangolin como Trader Joe, são tokens que são relativamente baratos, apesar de Joe ter um market cap superior ao de Pangolin, mas Pangolin já vai na sua versão 2. Aliás, desculpem, agora estou confuso, não sei até que ponto se é a versão 2 ou versão 3, agora estou por acaso um bocado baralhado. E eu falei disso há pouco tempo, mas enfim, vou ver, desculpem, de facto não estava à espera agora de empancar aqui, mas pronto, Pangolin é para aí um quinto daquilo que é Trader Joe. À data de hoje, Pangolin 60 e tal milhões e Joe 250 milhões, ok? Portanto, de market cap. E são ambas exchanges interessantes, em que podemos fazer, portanto, swap dos tokens, podemos fazer, temos muitas oportunidades de criar liquidity pools, e temos então oportunidades de ganhar mais tokens, não é? Fazer farming, não só. Então significa que não só podemos utilizar em Avalanche, ter aquela e já agora staking também o podemos fazer. Entretanto confirmei V2 para Pangolin, era isto, desculpa, eu não estava aqui com o discurso um bocadinho bloqueado, porque estava por isso com isto. V2 para Pangolin, exatamente aquilo que aconteceu também há algum tempo atrás na Binance Smart Chain com a PancakeSwap. Ok? Com o PancakeSwap. Pronto, mas eu estava a dizer que nós podemos então ter liquidity pools em Pangolin, e essas liquidity pools permitem-nos então fazer farming, pronto, colocar os nossos LPs a render, e existem vários pares engraçados, não tem que ser necessariamente com PNG, que é o token de Pangolin. Tem essencialmente tokens com AVAX, não é? Portanto, que é o token nativo da rede, e portanto temos alguns APRs, ou seja, annual per rate, muito interessantes, mas apesar de não serem como encontramos agora nos novos rebase, naqueles reserve currencies que vamos ver. Eu ainda não falei disto, mas alguns ouvintes mais avançados, ou mesmo as pessoas que estão no grupo privado, compreendem melhor esta informação, que no fundo são protocolos onde se tenta construir um treasury, portanto um tesouro, em que todo esse tesouro é backed by alguns ativos, ou seja, o tesouro do protocolo é suportado por uma série de ativos, e pronto, isso dá um bocadinho mais de segurança e consegue-se criar então aqui uma reserva de valor. Pronto. Mas continuando, temos aqui alguns APRs, alguns juros, a rondar mais ou menos os 20%, 40%. Pronto, claro que pode haver exceções, mas às tantas também a ideia não é estarmos a explorar este tema com tanto foco hoje, ok? O mais importante era, de facto, falar-vos então que em Pangolin nós conseguimos fazer o swap dos nossos tokens. Pronto. E estava a dizer em Pangolin, mas na realidade, porque é aquela que eu acabo por usar mais, foi a primeira, e eu fui logo fazer swap em Avalanche e perceber como é que funcionava o protocolo.
e gostei bastante, e então acabei por utilizar mais Pangolin do que Trader Joe. Mas hoje em dia, Joe, eu acho que Joe tem mais estrutura, aliás, não acho, por market cap isso é visível. Joe também já começa a ter outro tipo de mecanismos mais avançados que Pangolin ainda não tem. Tem algumas funções giras, nomeadamente quando nós estamos a fazer swap, já termos gráficos para acompanhar a nossa trade, um bocadinho aquilo que está a começar a ficar na moda, não é? Faz todo o sentido que nós tenhamos elementos mais visuais mesmo em exchanges descentralizadas e, portanto, estamos a fazer swap do token, a trocar os tokens e ao mesmo tempo conseguimos ver o gráfico que acompanha aquele par, não é? Mas pronto, mas para além disso, Trader Joe tem também já começa a ter então um mecanismo de lending que não existe, e borrowing, portanto já começa a ser aqui um DeFi mais avançado, que não acontece com Pangolin, ok? Não acontece com Pangolin, pronto. Portanto, eu acho que Joe está a posicionar bastante melhor no mercado, pronto. Outra das coisas que encontramos em Avalanche é aquilo que é conhecido como launch pool, não é? Como launch pool, que em português diríamos chava, mas é XAVA, não é? Portanto, depende da forma como nós quisermos dizer isto, mas no fundo é XAVA, o nome do token, que é Avalanche, ok? Como se fosse de lançar. Avalanche. E Avalanche é um launchpad, no fundo, também permite fazer staking então, do token desse mesmo launchpad, e é bom ou é interessante na medida em que poderemos ter airdrops, mas acima de tudo está mais focada para Avalanche, é um launchpad e portanto está mais focado no lançamento de novos projetos. De novos projetos. Já foram lançados alguns, muitos deles ligados a jogos, outros a DeFi, como a Rock of Finance, é um bom exemplo, mas depois foram lançados dois mais focados em gaming e Play to Earn, que é Carabada e Tailcraft. Pronto. Mas eu não queria estar a focar muito estes projetos pequeninos, eu queria mais focar em Avalanche. Para quem gosta de launchpads, ou seja, já agora para quem não sabe, um launchpad é no fundo uma plataforma que nos permite ter acesso normalmente a IDOs, portanto Initial Decentralized Offerings, ou seja, nós temos os tokens do launchpad e em função da quantidade de tokens que nós temos daquele launchpad é possível nós termos acesso a tokens mais pequenos, a lançamentos de novos projetos a preços muitíssimo reduzidos. No fundo, a preços de lançamento, ok? A preços de lançamento. Pronto, e obviamente que isso é muito atraente, é muito atrativo para aquelas pessoas que andam sempre à procura de novos projetos e querem entrar muito cedo em projetos novos. Pronto. E no caso da Avalanche, nós temos então a Avalanche, que é claramente o launchpad mais conhecido da rede. Mais conhecido da rede. Do ponto de vista, se calhar voltando agora aqui um bocadinho atrás, do ponto de vista de investimento, porque isto também é importante e há muita gente que procura esta informação, se nós andarmos para trás no tempo, historicamente, à data de hoje, nós temos Solana com uma melhor performance do que Avalanche, não é? Porque nós podíamos comprar ambos os tokens mais ou menos ao mesmo preço, 2, 3 dólares, aliás, Solana chegou a estar a menos de 2 dólares, não é? Quando saiu. E Solana já atingiu patamares de 200 e muitos dólares e a Avalanche de 100 e tal dólares. Portanto, há aqui um aumento. Solana a aproximar-se dos 9.000%, a AVAX dos 1.200%, mais coisa, menos coisa. Enfim, isto é muito... aliás, mentira. Eu estou a ver isto errado. Esperem lá, desculpem lá. Solana 10.000%. Sim, aqui é. Mais até 15.000%. E a AVAX, aqui com valores um bocadinho mais humildes, mas 5.000%. Pronto. Mas que não é nada mal. Não é nada mal. E ambos os projetos têm sucesso, mas são de facto posturas diferentes.
Okay? São posturas diferentes. Em qual é que eu gosto mais? Se tiver que comparar, confesso que estou mais em Solana, mas... e há pouco eu não cheguei a falar nisto, mas vou falar ainda, portanto, é só para terminar esta comparação. Eu acho que são ambos os projetos engraçados, são ambos open source, são ambos... É normal que nós, no final desta temporada, tenhamos algumas comparações deste género, está bem? Eu acho que referi isto, ou seja, que isso ficou claro ali no episódio número 26, que é o da escalabilidade, porque no fundo dá continuidade a toda esta nossa temática de descentralização, ou seja, nós estamos sempre a focar-nos na narrativa dos smart contracts e daquilo que são as aplicações descentralizadas e na escalabilidade, que é tão importante. Agora, também é importante a descentralização, é importante a segurança, é importante a interoperabilidade e por isso vamos ter sempre redes com focos bastante diferentes. Pronto. Eu posso dizer-vos que o próximo episódio, a seguir a este, será garantidamente dos meus preferidos. Como ainda não saiu, se calhar até já saiu nesta altura quando estou a ouvir este episódio, mas vocês saberão em breve. Não, mas pronto, é também um ecossistema espetacular e é isto que eu gosto em criptomoedas. Nós temos a oportunidade de conhecer ecossistemas fantásticos que, do ponto de vista tecnológico, querem resolver problemas, querem apresentar soluções e nós vamos identificar-nos com aqueles que acharmos que são mais relevantes para nós, não só em termos de rentabilidade, mas em termos de utilização, porque no fundo é isso que vai interessar, não é? É o que é que nós vamos tirar, como é que nós vamos tirar partido destas inovações. Pronto. Mas acho interessante. Eu acho que a Avalanche é rápida em termos de transações, confirmação de transações, e Solana é muito rápida em termos de velocidade, que também, não é? Não propriamente na confirmação da transação, mas no processo da transação. Pronto. Portanto, eu acho que tanto Solana como Avalanche é interessante. Eu estou mais em Solana, mas acho que a Avalanche é muito interessante por ter esta questão de 3 redes numa própria e, portanto, acaba por resolver problemas de escalabilidade devido a ter 3 blockchains interoperáveis entre si. Ou seja, existem recursos para staking, enviamos para uma rede. Queremos utilizar aplicações centralizadas, outra rede. Queremos usar a mainnet principal, uma rede. Ou seja, percebem onde eu quero dizer? Portanto, eu acho que a Avalanche pode eventualmente ter mais margem de crescimento, mas a verdade é que Solana teve investimento de VCs, ou seja, de Venture Capital muito agressivo e, portanto, claramente que Solana acabou por ficar mais famosa. O que é que ajudou a potenciar a Avalanche? Aquilo que ajudou a potenciar a Avalanche foi recentemente, entre aspas, não foi só a sua estrutura de blockchain, foi também aquilo que eu estava a referir então dos Reserve DAOs, não é? Portanto, aquilo que são os Treasuries, que foi Time, Wonderland, que no fundo é um clone de Olympus DAO, que foi o primeiro do seu género, que aconteceu em Ethereum. Também temos em Polygon, que é ClimaDAO, e temos muitos forks de OHM, de OHM, que é Olympus DAO. Pronto, em Avalanche é Time, e Time ajudou, ou melhor, provocou, por ter um APY tão grande, ou seja, por dar rentabilidades tão altas no seu próprio token, provocou uma procura pelo seu token e provocou também uma procura pelo token de Avalanche. Okay? Pronto, portanto, Time até pode estar aqui um bocadinho a ser responsável pelo aumento, pelo crescimento da rede da AVAX. Mas atenção, não é o único. Trader Joe já se tinha tornado demasiado famosa antes da existência do Wonderland. E tanto Pangolin como Trader Joe contribuíram brutalmente para o crescimento da AVAX, porque eram, de facto, as primeiras exchanges e era aí que nós podíamos, então, ir à procura de outras, de realmente utilizar a rede, numa primeira instância, e depois de podermos, então, procurar gems, não é? Aquilo que são as conhecidas gems dentro do ecossistema. Uma das coisas importantes em AVAX é também
temos algumas stablecoins, como é óbvio, não é? Temos a USDC, temos DAI, que são as stablecoins mais utilizadas em AVAX, mas nós conseguimos conectar a rede Avalanche também, por exemplo, à SushiSwap, por exemplo, portanto, outra exchange, não é? E temos outros protocolos DeFi que já foram utilizados, como a YieldYak, como a Penguin Finance, mas existem muitas outras e não vai dar, como é óbvio, para estarmos a explorar tudo isto, mas o mais importante era, neste episódio, falar então um bocadinho de AVAX e que vocês também sentissem algum entusiasmo na procura de mais informação sobre esta temática. Até porque esta questão da interoperabilidade dentro da própria rede é muito inovadora em blockchain, por um lado, e em AVAX, por outro. Okay? Dito isto, espero ter gostado deste episódio. Eu adorei. Acho que foi um episódio bem giro. E acho que nós precisávamos, de facto, fazer ter Avalanche aqui. Para quem está mais recente neste ecossistema, alguma calma. E se eu falei demasiado rápido, andem para trás, vão pesquisando por vocês próprios. Eu não acabei por não referir aqui algumas coisas relevantes, nomeadamente como os acessos, não é? Mas via CoinGecko ou CoinMarketCap vocês chegam lá, mas para explorarem melhor Avalanche, nada como ir a avax.network, okay? É lá que vocês exploram um bocadinho melhor Avalanche. Obviamente depois podem explorar as exchanges descentralizadas, já sentirem à vontade a utilizar o MetaMask. Hoje em dia vocês já não têm que fazer o setup do MetaMask manualmente, basta conectarem o MetaMask à rede, ou melhor, a Pangolin ou ao TraderJoe, e à partida vão logo ficar com a rede de Avalanche conectada à vossa wallet, e portanto eu acho que vocês vão gostar de explorar este ecossistema, porque tem muitas coisas interessantes. Pronto. Obviamente, já explorei esta temática há muitos meses atrás no grupo privado. Portanto, quem está no grupo privado avançou um bocadinho mais depressa. Mas, independentemente disso, eu acho que tem que haver informação paga e informação gratuita. E, portanto, era uma questão de tempo até chegarmos aqui. Pronto. Mais uma vez agradecer a todos aqueles que têm feito consultorias comigo pessoalmente. É sempre um prazer conhecer-vos pessoalmente e, acima de tudo, ter ali momentos individuais onde nós podemos explorar questões mais pertinentes. Também ao grupo, porque o grupo tem uma força incrível e eu acho que este ciclo está a ser fantástico e o facto de estar a ser mais longo, eu hei de fazer depois podcasts mais focados nessas temáticas, ou seja, nós agora vamos acabar a terceira temporada com altcoins, mas depois nós vamos focar a quarta temporada e eu prometo ser bem mais rápido a chegar à quarta temporada. Vou ser muito mais rápido, vocês imaginam, a chegar à quarta temporada, e aí nós vamos falar de algumas coisas mais gerais, ok? Algumas coisas mais gerais. Eu gosto que as temporadas tenham um bocadinho de cada, porque há sempre diferentes tipos de pessoas. Há pessoas que gostam mais de explorar altcoins e gostam mais de explorar alguns ecossistemas, e há pessoas que gostam mais daqueles episódios onde nós falamos como é que vamos definir o nosso portfólio, como é que nós fazemos, por exemplo, a análise fundamental dos projetos, quando é que devemos entrar, quando é que devemos sair, falar um pouco de trading também. Há muitas temáticas que ainda não abordámos, não é? Mas pronto, mas também ainda vamos no episódio 28. Portanto, não dá para nós sermos mega rápidos, não é? Não dá para nós sermos mega rápidos. Tem tudo a seu tempo. E, portanto, lá chegaremos. Pronto. Relativamente à Avalanche, eu acho que era isto que eu queria dizer hoje, neste episódio, e encontramos-nos já no próximo episódio. Combinado? Até já. Tchau.